Meus amores, a paz do Senhor, boa tarde, como vocês estão, gente? Vocês estão bem? Vocês estão felizes? Eu espero muito que sim, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a vida da sua família e que você tenha uma tarde de bênção, que você tenha uma tarde de vitória, em nome de Jesus. Gente, o vídeo de hoje é um pouco diferente, tá? É um vlog, eu vou estar abrindo meu coração para vocês e vou contar para vocês uma dificuldade, uma luta que eu venho enfrentando junto com meu esposo, junto com a minha família, referente, gente, ao meu filhinho Arthur Gabriel, né? Vocês que estão aí me acompanhando, vocês que estão sempre assistindo os meus vídeos, tenho certeza que vocês já ouviram, né? Eu falando nos vídeos que o meu filho Arthur Gabriel, ele tem apresentado sinais de autismo. Então, nós temos a certeza, né, que o Arthur Gabriel, ele é autista, porém, nós ainda não temos o diagnóstico assinado pelo médico e também não sabemos o grau, né, o grau de autismo que ele tem, tá, gente? Então, assim, já fizemos consultas, já falamos para a médica, só que aqui, infelizmente, em Rio Largo, né, no posto de saúde, não tem um profissional especializado nessa área. Infelizmente, o autismo ainda é algo, né, muito novo, ainda falta muito conhecimento na área, né? As pessoas, os profissionais da saúde nessa área são poucos, né? Então, infelizmente, acaba aí tardando o diagnóstico, né? E os pais que precisam do SUS acabam sofrendo porque vê aí os seus filhos cada vez mais desenvolvendo os sinais, né, do autismo e acaba tendo uma dificuldade, gente. E esse é o meu caso, esse é o caso, né, do meu esposo. E infelizmente estamos enfrentando aí essa luta. Então, o vídeo de hoje, gente, é para mim falar um pouquinho sobre o autismo, que não é doença, tá? Os especialistas na área falam que o autismo é uma diferença, né? E aí a gente precisa ter o acompanhamento, né, com um médico especialista na área para que essa criança, essa pessoa venha fazer o acompanhamento, terapias, para que essa diferença, esses sinais, eles não evoluam e sim eles venham retroceder, né? E a criança ela venha ter uma vida estável. Então, gente, a dificuldade realmente é quando a gente somos leigo na área. Foi o meu caso, né? Junto com meu esposo. Arthur Gabriel, ele nasceu dia 9 de maio de 2020, né? Hoje ele está com 4 anos de idade, completou ano no último dia 9 desse mês, né? E aí, gente, eu tive uma gravidez saudável, apesar que a gente enfrentamos aí o período da pandemia, justamente quando o Arthur nasceu, foi no pico da pandemia, né? Que ele nasceu em maio de 2020, então naquele período estava acontecendo, infelizmente, o pico da pandemia, estava todo mundo muito nervoso, muito assustado, né? Muitos profissionais da área de saúde com medo. E aí eu fiz todo o pré-natal, fui acompanhada, né, pela médica, tomei todas as vacinas, enfim, gente, fiz todo o procedimento que deveria ser feito. E Arthur, quando nasceu, graças a Deus, ele estava saudável, ele é saudável, né, para a glória de Deus. E ali naquele momento não era possível, né, saber se realmente ele tinha autismo ou não. Então, até aquele presente momento, gente, para mim era algo muito desconhecido, literalmente, porque eu não tinha conhecimento nenhum nessa área. E aí eu fui pega de surpresa. E aqui eu quero chamar a atenção, né, você que está grávida, você que acabou de ter seu filho, né, que Deus abençoe a sua vida, seu filho, né, mas fique atento se ao decorrer do tempo ele vem apresentar alguns sinais de autismo. Por quê, gente? É possível, quando a gente tem algum conhecimento nessa área, é possível detectar quando a criança ainda é muito pequena. Por exemplo, hoje eu vendo vídeos de Arthur,
né, da época que ele era bebezinho, hoje eu conseguiria detectar que ele era autista, que na época ele já tinha autismo, mas por eu naquela época não ter nenhum conhecimento nessa área, eu não pude perceber, infelizmente. Por exemplo, quando eu ia tirar foto com ele ou gravar algum vídeo, ele não conseguia olhar diretamente para a câmera. Ou então ele não conseguia olhar diretamente nos meus olhos. Ele sempre desviava o olhar. Então, esse é um dos sinais principais, né, que a criança, quando ela ainda é muito pequena, ela apresenta. Outro detalhe, gente, quando ele começou a andar, ele sempre andava na pontinha dos pés. Então, para mim, aquilo ali era normal. Eu pensei comigo, não, isso é normal. Quando ele tiver com uns 2, 3 anos de idade, isso vai normalizar, então não tem problema nenhum. Mas, na verdade, esse também pode ser um sinal de autismo, tá, gente? Outra coisa que ele fazia com frequência, gente, mas eu não percebia, todo o brinquedinho dele, mesmo ele ainda muito pequenininho, ele colocava um ao ladinho do outro. E que para mim também era normal, mas não é. Então, se o seu bebê ele tem apresentado um desses sinais que eu falei para você, tá? Procure um especialista e faça uma consulta, tá? Que ele vai te direcionar, certo? E você vai aí fazer todos os procedimentos para que você venha ter certeza se o seu filho é autista ou não. Então, gente, eu era muito leiga no assunto. Então eu também estava vivendo assim uma vida muito corrida, porque naquela época também eu estava cuidando, né, dos meus pais, e por estar também sem tempo, o meu foco foi desviado um pouco e eu acabei não percebendo esses sinais. Então, eu também, gente, enfrentei muita dificuldade para aceitar, certo? Porque, gente, vocês não me julguem, tá? E eu estou aqui abrindo meu coração para vocês e colocando para fora todos os meus sentimentos. Hoje eu amanheci muito triste. Eu estou gravando esse vídeo para vocês porque eu sou uma pessoa muito forte, né? Graças a Deus. Mas eu já chorei bastante. Eu estou com vontade de chorar porque não tem sido fácil, tá? Então, eu tive dificuldade para aceitar pelo seguinte, né? Toda mãe, todo pai, quando eles estão grávidos, eles sonham em ter seu filho, né? Seu filho venha ao mundo saudável, né? Eles sonham que seu filho venha ao mundo com muita saúde. E ali eles começam a projetar, né? Coisas para o seu filho, momentos especiais. E isso é normal, isso é natural, isso é o que todo pai, que toda mãe, que toda família sonha, né? Para o seu filho, para a sua filha. Mas é necessário a gente entender o seguinte, que nem sempre as coisas acontecem como a gente quer. E a Bíblia diz que nada acontece sem Deus permitir. E eu creio que tudo que Deus permite acontecer é porque Ele tem um propósito. E o propósito de Deus é que o seu nome seja glorificado na terra. Então, gente, eu tive dificuldade para aceitar, porém, eu sempre disse para o Senhor que eu amaria todos os meus filhos, independente da forma que eles viessem ao mundo, eu estaria sempre presente na vida deles como mãe e estaria sempre ali oferecendo todo o meu amor, todo o meu carinho, toda a minha proteção. Então, quando eu realmente entendi que o Arthur Gabriel ele era autista, né? Eu disse para o Senhor, Deus, se o Senhor permitiu é porque o Senhor tem um propósito e que o teu nome venha a ser glorificado. Meu filho não vai ser menos amado porque ele tem essa diferença, né? Mas, gente, na prática é muito difícil, certo? Eu tô aqui abrindo meu coração para vocês, porque às vezes as pessoas nos veem, né, feliz, sorrindo, gravando, tendo aquela rotina, sabe, que toda mãe tem de cuidar da casa, cuidar da família, de se dedicar. Porém, muitos não sabem, não entendem ou até não conhecem o que a gente enfrenta no dia a dia. E, infelizmente, como eu falei anteriormente, quem depende do SUS geralmente tem uma dificuldade muito grande com relação
ao diagnóstico, dependendo de onde mora, certo? O local onde mora, o acesso, né, à saúde, ao conhecimento sobre essa diferença, né, que é o autismo, e geralmente isso dificulta bastante. E aí, gente, por não ter o diagnóstico ainda, não ter o acompanhamento, Arthur, eu tenho percebido que ultimamente ele tem tido uma alteração no comportamento e até então não tinha tido ainda, né? Ele sempre apresentou os sinais de autismo e a gente chegou até a conclusão que esses sinais era de autismo leve, né? Só que se não for tratado, gente, com antecedência, acaba evoluindo. Então, a gente acabou tendo, assim, um despertamento, né? Porque a gente ficou atento aos sinais e agora a gente está percebendo uma alteração no comportamento dele. Então, gente, e aí, como foi feito as consultas, a gente ficou esperando aí a última consulta que a médica falou que seria de forma remota e que o especialista, junto com ela, numa consulta online, ia fazer umas perguntas para a gente, né? A consulta ia ser através de um questionário que eles iam fazer para a gente e a gente ia responder, né, de forma online. E aí o profissional ele ia pedir o encaminhamento, né, para um neuro para que ele viesse fazer o exame e aí sim ter o diagnóstico. O problema, gente, que é muito demorado, né? Essa consulta aconteceu há uns 2 meses atrás e aí depois a gente teve mais uma consulta, porém até agora a gente não teve essa consulta online e estávamos esperando. Então eu e meu esposo chegamos à conclusão que não vamos mais esperar essa consulta acontecer, né, pelo SUS, e sim a gente vai fazer um plano de saúde para ele, né, porque é prioridade, né? E demoramos para chegar a essa conclusão, gente, de fazer um plano de saúde para o Arthur, pelo fato de meu esposo ser a única pessoa a trabalhar aqui em casa. Ele é quem mantém, gente, a casa, ele é quem mantém os filhos, ele é quem mantém o carro, ele é quem mantém tudo. Então, assim, uma pessoa só trabalhando se torna muito difícil. E no caso do meu esposo, ele é uma pessoa que é autônoma. Então, não sabe ao certo quanto vai ganhar. Mas eu creio que o Senhor, ele vai dar condição, sim, para que a gente venha fazer esse plano de saúde e manter esse plano para que o nosso filho venha, sim, fazer todas as terapias, ter todo o acompanhamento para que nós, como pais, possamos ter a orientação de um profissional e a gente venha, assim, trabalhar no dia a dia, na prática, a melhora, né, do nosso filho. Gente, falando sobre o Arthur, para que vocês possam conhecer mais sobre ele, é muito bom ser mãe do Arthur, né? Porque Arthur é uma criança muito dócil, muito dedicada, muito amorosa. Arthur, ele é uma criança que interage, ele é muito inteligente. Gente, Arthur aprendeu a ler com 2 aninhos de idade, e acreditem, com 2 anos de idade, Arthur já sabia, já conhecia as vogais, já contava de 1 a 10. Arthur passou a conhecer, a formar palavrinhas com 2 anos e meio, palavras simples como casa, como coco, dedo, todas essas palavrinhas ele começou a ler com 2 anos e meio e agora com 4 anos de idade ele sabe ler mesmo, sabe? Se você der um versículo para ele da Bíblia, ele lê, sabe? De forma que você entenda. Então, assim, é maravilhoso, né? E o que me chamou a atenção é que Arthur aprendeu a ler apenas assistindo, gente, pelo YouTube. Ele nunca frequentou escola. Então, assim, isso foi assustador, porque até então eu nunca tinha visto uma criança com tão pouca idade aprender a ler sozinho em casa, apenas assistindo pela TV. Então, isso me chamou muita atenção. Tem um vídeo aqui no canal que eu vou deixar aqui no link abaixo, que já faz um tempinho e ali ele já contava de 1 a 50, já contava
em inglês de 1 a 10, ele já sabia o alfabeto e isso me deixava maravilhada. Porém, eu ficava sem entender o motivo, né, de ele ter tanta inteligência. Ele consegue interpretar as coisas, ele fala, né, praticamente tudo, porém ele não fala assim, não conversa como uma criança assim, contando uma historinha, não, ele fala frases, né? Ele não consegue conversar, tipo, puxar uma conversa e manter aquela conversa como muitas crianças na idade dele conseguem, né? Então, e ele também é uma criança que se alimenta bem, ele dorme bem, né? Ele é uma criança muito ativa. Mas o comportamento de Arthur, gente, é de uma criança autista, tá? Ele é uma criança muito imperativa, ele sobe imóveis, né? Ele, tudo que chama a atenção dele, ele quer tocar, ele quer mexer. E uma das dificuldades que eu mais enfrento aqui em casa, junto com meu esposo, junto com meus filhos, é o fato dele não aceitar ser, como eu posso dizer, confrontado, né? Por exemplo, não sei se essa é a palavra correta, mas eu vou dar o exemplo. Se ele estiver com um copo na mão, ele pegou um copo de vidro na mesa, por exemplo, e aí eu falo para ele, Arthur, não pode. Gente, imediatamente ele joga aquele copo no chão. No chão, em qualquer lugar, pode ser até mesmo na gente. Então, isso é uma dificuldade que eu tenho enfrentado sempre, né? A semana passada mesmo ele fez isso. Ele pegou um copo que estava na mesa e aí eu falei para ele, Arthur, não pode pegar copo de vidro. Imediatamente ele jogou o copo no chão e o copo se esfarelou todo. Graças a Deus ele não se machucou, né? Porque imediatamente eu já segurei ele. E aí, gente, também acontece assim dele estar fazendo alguma coisa que não pode, por exemplo, pulando de um sofá para outro ou pulando do sofá para o chão. E aí a gente vai e fala para ele, Arthur, você não pode fazer isso. E imediatamente ele começa a gritar, a chorar. E outra dificuldade, gente, que temos enfrentado aqui diariamente é o fato dele ter sensibilidade a sons, né, a ruídos altos. Por exemplo, se está passando uma música que tem aquela nota mais alta, ele acaba se assustando, chora muito, coloca as mãozinhas no ouvido, né? Às vezes coloca nos olhos, só sai correndo, né? Às vezes sai pedindo socorro e a gente pensa que é até algo mais grave. Então, assim, é muito difícil porque acontece com muita frequência. E ontem foi bem difícil pra gente, né? Eu gravei um vídeo, mostrei aí pra vocês. O Arthur, ele ficou bem estressadinho, bem nervoso depois de ter ouvido uma música assim com uma nota mais alta, se assustou, chorou bastante. E aí eu fui tentar acalmá-lo e percebi também que ele estava de xixi. Aí eu fui tirar, gente, a fralda dele, mas ele acabou fazendo algo que eu não esperava. Imediatamente ele levantou e acabou batendo a cabeça de forma proposital mesmo na parede, sabe? E isso, gente, foi muito doloroso, não só para ele, mas também para mim, para o pai dele. A gente ficou muito triste, porque é um dos sinais, eu não posso dizer sinais, mas é um tipo de comportamento que o autismo tem, que o autista tem, mas é um tipo de comportamento que o autista tem, que geralmente isso acontece quando está em crise. Então eles batem a cabeça em algum lugar ou até mesmo no chão, né? Eu não sei explicar, só um especialista na área que vai poder explicar, né, com detalhes, com riqueza sobre essa área. E aí foi muito triste, foi muito chocante para mim como mãe, né? E para meu esposo também nos trouxe uma preocupação muito grande. E aí o meu esposo levou ele para andar um pouco de carro, porque se como meu esposo trabalha muito viajando, né, ele quase não tem tempo para ficar em casa, então o pouco de tempo que ele tem, ele está ali sempre disponibilizando para auxílios, né? Mas nem sempre é suficiente porque ele viaja muito. E aí ele resolveu dar uma volta com o Arthur de carro, a gente fomos juntos. E aí depois ele ficou normal, alegre, né? Brincando, mas isso nos chamou muito a atenção, né? Nos trouxe um despertamento para buscar um tratamento imediato, né? Para ele.
E aí, gente, hoje eu amanheci, assim, bem triste, né? Bem triste mesmo. Eu não tive, assim, condição de gravar vídeos de rotina para vocês. Eu fiquei bem angustiada mesmo, né? Por algo que aconteceu hoje de manhã, que eu vou mostrar já já para vocês, que foi o fato dele ter quebrado a TV, gente. A única TV que tínhamos, Arthur quebrou hoje de manhã. E aí foi muito triste, porque assim, não é um objeto barato, né? E a gente só tinha uma TV, porque a gente nunca, eu nunca fui assim de gostar de ter vários televisores em casa, e também a nossa condição não permite de ter dois, três televisores, né? Então, e como eu falei para vocês, não é um objeto barato. Então ele quebrou e vai acabar fazendo falta até mesmo para ele, porque é uma distração, né? Ele assiste ali vídeos educativos, né? Musiquinhas cristãs, e isso tudo me ajuda, né? Porque assim ele fica mais quieto, eu tenho condição de fazer as coisas, tenho condição de gravar para vocês, porque sem isso acaba dificultando mais, né? E não tem sido fácil, tá, gente? Gravar vídeos aqui para o YouTube não tem sido fácil. Eu tenho feito isso porque é algo que eu gosto de fazer, e eu, assim, tenho esse desejo no coração de ver o meu canal crescer aqui no YouTube. Eu quero pedir para você que está vendo esse vídeo, gente, você que já me acompanha, você que está vendo esse vídeo pela primeira vez, por favor, gente, compartilhe esse vídeo, deixe seu like, deixe um comentário, é muito importante para mim. Eu sou uma mãe sonhadora, né? Eu sou uma mãe que não posso trabalhar fora para que eu possa ajudar o meu esposo, para que eu venha buscar e crescer junto com ele, né? Correndo atrás dos nossos objetivos, porque eu não tenho quem cuide do meu filho, né? Aliás, dos meus filhos, porque eu tenho 3 filhos. O mais velho tem 17 anos, mas ainda não trabalha porque é menor de idade, né? A minha filha do meio tem 10 anos, ainda é uma criança. E Arthur, gente, é uma criança que é especial, né? É especial porque é meu filho, é especial porque foi Deus que me deu, e é especial, gente, porque tem autismo. Então, gente, por favor, né, me ajude, ajude meu canal a crescer. Eu não sou simplesmente uma mãe que sonha crescer aqui no YouTube, mas sim uma mãe que necessita, né, ver o seu canal crescer, ter o seu canal monetizado, compartilhar com vocês a minha experiência como mãe de autista, né, minha experiência como dona de casa, minha experiência como esposa, como uma mulher cristã. Então eu conto com vocês. Amém? Então, meus amores, esse foi o vídeo de hoje, certo? Não foi um vídeo de rotina como eu costumo trazer para vocês. Eu também não estou naquele dia alegre, né? Não é um dos meus dias mais alegres, porém eu sou grata a Deus por tudo. Eu creio que Deus ele está no controle da minha vida. Eu creio que Deus está no controle de toda a situação. Eu estou querendo chorar. Eu sou bem emotiva. Nossa, além de ser emotiva, eu tenho muito amor, né? Pelos meus filhos. Vocês relevem aí. Mas, como eu ia falando, eu sou muito grata a Deus por tudo. Apesar de eu ser uma mulher muito emotiva, eu não sou uma mulher frágil. Não me sinto uma pessoa fraca. Eu sou uma pessoa forte. Deus me fez assim, uma mulher forte, uma mulher perseverante, uma mulher cheia de fé, uma mulher que crê nas promessas de Deus. E hoje Deus, ele confortou meu coração, né? Desculpa, gente. E ele me trouxe uma palavra
que se encontra no livro de 2 Coríntios, no capítulo de número 12 e no versículo de número 10, já é escrito assim: Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Aleluia. E é muito lindo, gente, quando Paulo ele escreve isso, porque nos faz entender que o cristão ele não só tem uma vida de bênção, ele não só tem uma vida de vitória, ele não só tem uma vida de conquista, não, gente. O cristão ele precisa entender que ele pode e ele está sujeito a passar por dificuldades, por lutas, por obstáculos, por amor a Cristo. E quando o cristão ele entende isso, ele enfrenta as lutas de cabeça erguida, sem se fazer de vítima, sem se fazer de coitado, sem se fazer de fraco. E o que Paulo fala aqui, gente, é maravilhoso, porque nos dá força, nos traz renovo para a nossa vida, para a nossa alma. Ele diz assim, ó, por isso sinto prazer nas fraquezas. Sabe quando você está enfrentando uma luta, uma dificuldade, algo que você chega à conclusão que as suas forças estão acabando, que você não consegue mais lutar, você só conseguiu chegar até ali? Então, é isso que Paulo está falando. Para mim, para você, por isso sinto prazer nas fraquezas. Aí ele fala, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Então Paulo chega à conclusão de que quando ele estava fraco, aí é que ele estava forte. E é muito lindo, gente, é muito tremendo. Porque quando nós entendemos isso, a gente começa a buscar a Deus mesmo nas nossas dificuldades, mesmo nas nossas lutas, e encontramos a graça de Deus. E a gente sentimos o Senhor nos cobrindo com a sua graça, com a sua misericórdia. Então a gente estava fraco naquele momento, mas aí a gente entende que mesmo estando fraco, aí é que nós somos fortes. Você fique com esta palavra, que você não deixe, gente, de compartilhar esse vídeo para que outras pessoas conheçam o nosso canal, possam se identificar com a minha história, alguma mãe, algum pai, né? Alguma pessoa que cuida também de criança com autismo, pessoas que ainda não conhecem, gente, essa diferença, né, que é o autismo, venha também se identificar, venha se despertar para buscar conhecimento sobre isso, orientações e, claro, gente, acompanhamento para os seus filhos, para que eles venham crescer, né, de forma mais saudável possível, e para que eles possam estar preparados para viver e também enfrentar as dificuldades da vida. Amém? Então esse foi o vídeo de hoje, gente. Eu agradeço a todos que assistiram até o final, que deixaram o like, que comentaram, que compartilharam. Que Deus te abençoe. Um beijo no teu coração. Tchau, tchau, gente.